Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz pra estudar pro IELTS sozinha e conseguir uma nota boa. Bom, então, o que foi que eu fiz? Antes de começar a gravar esse vídeo, eu fui lá no meu Instagram e coloquei uma caixinha de pergunta pra receber dúvidas, assim, das pessoas sobre o IELTS, o que que era. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você não perder as próximas vezes que eu colocar essas caixinhas. E aí eu recebi algumas perguntas, eu tenho tudo anotado aqui, então se eu estiver olhando pra baixo, porque eu estou lendo as minhas anotações. A primeira pergunta é: o que é IELTS e para que serve? Bom, então o IELTS, ele é um teste de proficiência da língua inglesa, que ele vai servir tanto para fins acadêmicos quanto para fins gerais. Então, assim, para fins acadêmicos, se você quiser ingressar numa universidade no exterior para fazer graduação ou pós-graduação, que é o meu caso, ou também para fins gerais, como visto, imigração para algum país, ou até às vezes vagas de trabalho que algumas empresas exigem que você prove a sua proficiência no inglês, esse teste é pra você. Próxima pergunta. Quanto foi? A prova é muito cara? Eu fiz essa prova em outubro de 2020, porque eu tava me preparando, né, pra esse ano de 2021, que eu fui começar meu MBA. E na época eu paguei 180 libras. Mas eu fui pesquisar quanto é essa prova no Brasil pra trazer a informação aqui pra vocês. E pelo que eu vi, é em torno de R$ 1.210. Então, é uma prova um pouco cara, né, gente? Pra você realmente fazer, você tem que ter certeza do que você quer e se preparar pra isso, porque você não vai pagar uma facada dessa pra não se preparar, né? Aí não dá. A próxima pergunta é: você estudou sozinha? Por quanto tempo? Sim, gente, eu estudei sozinha pra prova e é uma coisa que eu até recomendo, assim, se você tem a disciplina de você realmente estudar e se dedicar a alguma coisa. E o que que eu fiz? Eu sou meio doida, né, gente? Quando eu decidi realmente que eu queria fazer MBA, vamos supor, eu decidi hoje. Hoje eu já marquei a prova pra daqui 3 meses. Eu fiz isso, gente. Eu marquei, assim, doida. Eu não sabia como a prova funcionava, não sabia nada. Eu só fui lá, paguei e fiz a prova. Porque eu gosto de ter uma coisa, uma deadline e correr atrás do prejuízo, sabe? Eu fiz isso. Se você é assim que nem eu, se você tem a disciplina e gosta de correr atrás do prejuízo, você faz isso. Senão, fica mais, né, certinho aí. Então, eu estudei sim sozinha e eu levei 3 meses pra estudar até o dia da prova. Próxima pergunta é muito difícil? Bom, gente, então eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é a prova, mas eu também recomendo que vocês assistam outros vídeos de professores, né? Tem muito vídeo no YouTube de professor, eu vou falar disso mais pra frente, e eles explicam bem como é o jeitinho da prova. Basicamente, são 4 sessões. 4 sessões. Não 8. 4. São 4 sessões. Então a gente tem a sessão de listening, speaking, writing e reading, né? Que é a fala, que é a compreensão oral, que é o listening, a fala, a escrita e a leitura. A prova no total tem duração de 2 horas e 45 minutos. Eles separam o speaking, que é a fala, dos outros 3 módulos da prova. Isso aconteceu comigo, tá? Mas você consegue agendar tudo no mesmo dia ou em outro dia, antes ou depois. Então você escolhe a ordem que você quer fazer. Eu escolhi primeiro fazer o speaking, que era uma coisa que eu tava mais tranquila, e depois ter coloquei um bom horário de almoço pra eu dar uma relaxada e depois voltar pra fazer todo o resto. Já fiz algumas provas de inglês na minha vida, né? Estudo inglês desde que eu era criancinha. E eu achei assim, além do inglês que você tem que saber, você tem que se preparar, você tem que entender como a prova funciona, né? Porque não adianta nada você se dedicar super à escrita só ou à fala. Você tem que se dedicar a todos os módulos que eles vão te perguntar, porque essa nota vai se basear na média de todos. Você vai ter uma nota para cada módulo e também uma média geral. Assim, uma coisa que me ajudou foi eu ter estudado também com um cronômetro do lado, porque aí você fica se monitorando, né, em relação ao tempo. Por exemplo, lembro que quando eu tava lá na prova, uma menina tava do meu lado, o último módulo era a escrita, né? E aí, assim, como eu fiz várias redações, inúmeras redações. Então, assim, eu tinha mais ou menos noção do tempo que eu tinha que fazer, escrever rapidinho e tal. Faltava, acho que, sei lá, uns 5 minutos pra terminar a prova. Eu já tinha acabado minhas redações e eu tava, tipo... Graças a Deus eu acabei, porque é muito intenso, sabe, gente? E aí, eu lembro que essa menina tava do meu lado e ela tava, gente, escrevendo enlouquecidamente. Ela tava, assim, na fúria. E acabou o tempo da prova. E simplesmente o computador faz... Tipo... Fica preta a tela. Não tem mais o que você fazer. E ela tava assim, enfurecidamente, a tela pra ela. Ficou em choque. Agora você imagina gastar uma grana dessa pra acontecer isso com você. Então, gente,
se prepara para essa prova, pelo amor de Deus. Então, assim, a pergunta: é muito difícil a prova? É difícil. Eu achei difícil, gente. Não é uma prova fácil. Eu me preparei bem, assim, eu estudava todos os dias. Fiz até um calendáriozinho, assim, separando todos os dias da semana. Cada dia eu estudava pra uma coisa e foi o que me ajudou, assim, foi o que me salvou fazer isso. Mas quais os tipos de pergunta na prova? Então vamos lá. Primeiro eu fiz o speaking, que foram 15 minutos. E o speaking você faz com o examinador. Então na sala só vai estar você e o examinador. E esse módulo é dividido em 3 partes. A primeira parte, o examinador vai te perguntar sobre assuntos que você gosta. Então assim, ele vai deixar bem aberto e perguntar pra você coisas da sua rotina, do seu dia a dia. Na segunda parte, ele vai te perguntar assuntos específicos. Então ele quer ver qual é a sua desenvoltura e o seu vocabulário, né? A sua fluência, a sua habilidade com o inglês, pra você demonstrar mesmo aquilo que você sabe. E na terceira parte, ele vai fazer perguntas de assuntos abordados anteriormente. Então assim, vai ser um bom momento pra você usar o passado, pra você mostrar essas coisas e vai fazer links com o que você falou na primeira pergunta. Então, às vezes, ele vai perguntar pra você se aprofundar mais em algum assunto. Eu acho que ele ficou perguntando do meu marido, uma coisa assim, como era a nossa vida. Eu já vi alguns vídeos também dele perguntando, na primeira parte você falou que você morava num apartamento. Aí, na terceira parte, ele falou, como você falou que você morava num apartamento? Descreve pra mim qual é o layout, assim, da sua casa no apartamento. Óbvio que tudo em inglês, né, gente? Em português. É tudo em inglês, tá? Vai que. Aí você tem que descrever. Essa parte eu acho um pouco difícil, porque eu sou ruim de direção. Aí tem que falar esquerda, direita, o quarto, vira ali, não sei o que. É uma coisa que ele pode perguntar, então fique preparado. E aí, depois que você termina o speaking, tem as outras 3 partes, né? Então, a leitura vai ter uma duração de 60 minutos. Ele é composto por 40 questões. Gente, como são só 60 minutos, e sim, eu digo só porque é muita coisa, você tem que fazer interpretação de texto. Tem que ler rápido, assim, tem que... É jogo rápido, sabe? Quando você escolhe fazer a prova pra fins acadêmicos ou pra fins gerais, a prova vai ser diferente. Então, se você escolheu fazer pra fins acadêmicos, todos os textos que você vai ver vão ser textos acadêmicos, extraídos de livros, de artigos, todas as referências acadêmicas. Então ele tem um vocabulário assim mais difícil, é mesmo pra provar se você sabe lidar com isso, porque você vai, afinal de contas, entrar numa universidade, né? Você vai lidar com isso no dia a dia. Mas para fins gerais, eles são extraídos de revistas e livros normais, sabe? Então não é tão robusto assim o vocabulário, no sentido de ser mais difícil mesmo, né? A parte da escrita é composta por duas partes, 2 textos que você tem que escrever. 2 redações, né, no caso. Também são 60 minutos que você tem. E também difere se é acadêmico ou se é geral. No acadêmico, o primeiro texto você vai ter que descrever um gráfico. Tem vários tipos de gráfico, aquele da pai, de barra... Qualquer gráfico pode cair. E você tem que fazer a interpretação dos dados que eles te dão nesse gráfico. Então tem que descrever assim bem certinho tudo que tá no gráfico, basicamente desde o título até o último numerinho da legenda, tudo você tem que descrever. E o segundo texto, no teste acadêmico, você tem que escrever um artigo. Então assim, eles te dão um título aleatório, super aleatório, depois eu vou falar como foi que eu me preparei pra isso também. Se não me engano, no primeiro são 150 palavras e no segundo são 250 palavras. Já no teste geral, a escrita vai ter também as 2 partes, mas na primeira você tem que explicar uma situação assim, geral, que eles vão pedir pra você. Acho que eu até tinha visto uma vez um exemplo, assim, descreva uma manhã de Natal, entendeu? É uma situação e aí você vai ter que explicar como seria. E o segundo texto seria também um artigo que você teria que escrever, também com um assunto bem aleatório que eles vão dar pra você. Já o listening, que é a última parte, né, o último módulo, são 45 minutos. 40 questões também. E é puxado, gente, assim... Eles não repetem, né? Não vai parar pra... Ai, meu Deus, para aí que eu não entendi como é que foi essa pergunta. Não, é uma atrás da outra, super rápido. São conversas e monólogos também, muitas vezes. E eles vão pedir informações pra você no final. Então você tem que bem prestar atenção e às vezes até fazer umas anotações. E tá bem atento pra você conseguir responder. Outra coisa muito importante. Pra quem está mexendo pela primeira vez, eu moro em Londres, né? E não é porque eu moro em Londres, se você for fazer a prova aqui, ou se for pra uma universidade daqui, que você vai... ouvir no listening o sotaque somente britânico, né? Essa prova te prepara para você ouvir qualquer sotaque de inglês, né? Então você vai ouvir britânico, americano, canadense, irlandês, australiano, todos os sotaques, com um sotaque de outro país, entendeu? Então assim, pode cair qualquer coisa no listening. A próxima pergunta foi uma pessoa me pedindo dicas de livros e material
pro áudio. Sim, gente, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo os canais de YouTube que eu usei. Sim, gente, eu estudo muito com o YouTube. E eu achei 2 canais no YouTube que me ajudaram muito, assim, foram essenciais pro meu treino de reading e listening. Por quê? Como eu disse, a prova tem duração de 1 hora. Então, o vídeo no YouTube tem a duração também de 1 hora. E aí, ele coloca um textão. Aí, ele separa por inglês, pelo teste acadêmico, pelo teste geral. E ele coloca certinho todas as perguntas pra você ler e pra você colocar as respostas. Então, ele é um simulado praticamente, né? Que você faz lá, lendo as coisas e testando. E também tem a mesma coisa pro listening. Então ele tem um vídeo lá com duração de 1 hora que você vai ficar ouvindo e você tem que escolher as questões lá múltipla escolha. E pra dica de livro, eu até comprei esse livro que eu vou deixar aqui, que é o Official Cambridge Guide to IELTS. Só que ele não me ajudou tanto, viu, gente? Vou ser bem honesta com vocês. Ele, assim, é uma coisa que eu achei muito básica e que não te treina tanto pra prova. Não achei que valeu a pena. Bastante gente usa, se você gosta realmente de ter um livro, de você escrever e fazer, compra. Mas eu não achei que me ajudou muito, sendo bem honesta com vocês. Aí a próxima pergunta é uma complementação dessa, né? Como você treinou o speaking e o writing? Tanto pro speaking quanto pro writing, eu encontrei um professor maravilhoso, que ele é examinador do IELTS. E ele é britânico. Então, assim, foi o que me salvou. Ele me testou tanto pro speaking, então assim, ele fazia de conta das nossas sessões de estudo que ele era um examinador, a gente tava no dia da prova, então ele simulava exatamente como ia acontecer, sabe? Ficava me puxando, sabe? Ah, mas fala mais disso. Ou às vezes ele falava, você tá com... O que ele falava? Você tá com um vício de falar I used to, que é, né? Ah, eu fazia isso, eu tinha costume de fazer aquilo, tal. E aí ele me corrigia, às vezes, no nosso sotaque brasileiro, né? Que você fala alguma coisinha, puxa, às vezes, pra uma letra que a gente coloca meio a entonação, e ele falava, ah, fala desse jeito, fala de tal jeito e tal. Ele me direcionou bastante em relação a isso. E no writing, na escrita, eu fiz todas as minhas redações utilizando o blog e o site da Liz IELTS, ou IELTS Liz. Um dos dois, eu vou deixar também aqui no box de informações pra vocês. Ela é uma professora britânica, examinadora do IELTS, e ela também dá aula, ela ajuda, assim, no YouTube e também no blog dela, ela dá muitas dicas. Assim, eu li tudo praticamente que tinha no blog dela, me ajudou super, e assisti todas as aulas dela do YouTube. Ela explica como é a estrutura de texto no writing, os vocabulários que os examinadores gostam que vocês podem usar. Várias dicas, assim, várias dicas. No blog dela tem uma parte só de sugestão de temas que já caíram no passado no IELTS e que você pode, talvez, utilizar pra você treinar, entendeu? Gente, assim, são temas muito aleatórios. Tanto que às vezes eu mandava pra minha amiga Luana e falava assim, amiga, escolhe aí. Ela escolheu o mais doido e eu tinha que escrever sobre o tema. Por quê? Você não sabe o que vai cair, então você tem que tentar expandir o seu vocabulário ao máximo pra você tentar falar de qualquer coisa, sobre qualquer assunto e conseguir se expressar. Basicamente é isso. Próxima pergunta é, onde encontrar testes? Bom, eu acho que eu até já respondi essa pergunta, né? Eu fiz muitos testes pelo YouTube e utilizei o professor pra treinar o writing e o speaking. E pro writing também, o meu professor corrigia todos os meus textos, então a gente combinou o valor e aí eu fazia vários textos, gente, vários. Eu fazia, acho que, sei lá, uns 5 por semana, sabe? De cada um dos... Tem 2, né? Então eu fazia 5 da Task 1 e 5 da Task 2 e mandava pra ele toda semana. Aí ele corrigia e ia falando, ó, melhora nisso, muda isso. Foi ótimo, assim, foi pro meu desenvolvimento no writing. E a última pergunta é, como é o sistema de nota e qual foi a sua nota? Achei essa pergunta legal. É porque é uma coisa que eu não tinha noção, né? E quando eu falo com as pessoas, tem muita gente que não sabe. Mas o sistema de nota do IELTS é do 0 ao 9. O povo com tique quer ter um treco, né, nessa hora. Porque, gente, até 9. Por que não vai ter 10, né? Que saco. Só vai até 9. Então, a nota mais alta que você pode ter é 9. E aí, assim, até anotei aqui pra vocês, ó. Se você tirar de 1 a 3,5, você vai ter o A1 ou A2, que é o básico. Se você tirar de 4 a 5, o seu nível vai ser o intermediário e você vai estar na band B1.
Se você tirar 5,5 a 6,5, você vai ser o intermediário avançado e você vai estar na band B2. Se você tirar de 7 a 8,5, você vai estar no nível avançado e a sua band vai ser a C1. Se você tirar 9, que é a nota máxima, você vai estar no nível fluente total, que é a band C2, tá? Então, assim, primeiro de tudo, pra falar pra vocês que não é uma prova fácil, eu assisti uns vídeos de uma moça no YouTube que falava que ela mesma é examinadora, já fez a prova diversas vezes e ela conseguiu nota 9 uma vez na vida dela. E ela, assim, mega fluente. Dizem que nem os britânicos conseguem a nota 9. De tão difícil que é. A minha foi 7, fiquei muito, muito feliz. Eu vou tentar achar uma foto, se eu achar eu vou deixar aqui pra vocês, dos meus resultados. Como eu disse pra vocês, cada módulo tem uma nota, e aí depois você consegue uma nota geral. Depende muito da universidade, tá? Então, assim, você não vai conseguir uma nota que vai servir pra todas as universidades. Pra vocês terem noção, a Universidade de Cambridge e de Oxford exigem uma nota 7. A minha universidade exigia uma nota 6,5 mínimo, só que eu não podia ter menos de 6, eu acho, ou 5,5 em nenhum módulo. Então também tem isso. Não é só que você pode ter, vamos supor, não, eu tirei 7, eu posso então entrar em Cambridge. Não, às vezes, como eu mostrei pra vocês, um 6 que eu tirei no reading, às vezes ia me cortar de alguma universidade, se ela exigia 6,5 em todos os módulos, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem atento também. Como estamos chegando no final do vídeo, eu quis deixar pra vocês algumas dicas pessoais minhas, pra vocês conseguirem ter sucesso também nessa prova estudando sozinhos. Primeira dica mais importante que eu tenho pra dar é: estude o esquema da prova. Gente, então, essa prova é muito peculiar, assim. O seu writing, você não pode escrever do nada, você tem que escrever do jeito que eles esperam. Então, você tem que falar do título, vamos supor, do gráfico que você está descrevendo. Você tem que falar que existe uma legenda, entendeu? Tem algumas peculiaridades que essa prova exige. Então, estude o jeito e funcionamento da prova. Minha segunda dica, que eu já falei, mas eu vou falar de novo, é: usem cronômetro, tá? Então, é lógico que as primeiras vezes que vocês vão fazer a prova vai ser muito difícil de conseguir fazer exatamente no tempo certo, mas com o tempo e com a prática vocês vão pegando o jeito e vai dar tudo certo. A minha terceira dica é: se você quer praticar sozinho um pouco antes de conversar com alguém para fazer testes de speaking, use um gravador. Então, grave você mesmo falando e depois você ouve pra você tentar entender onde você pode melhorar, quais são os erros que você pode estar cometendo, pra você mesmo se tentar desenvolver, sabe, sozinho e perceber seus erros. Minha quarta dica é: quando você vai fazer, principalmente no nível acadêmico, você precisa mostrar um pouco um vocabulário um pouco mais rebuscado, às vezes, vai demonstrar que você tem mais domínio da língua. Então, leiam bastante, lê bastante coisa acadêmica, assim, artigos científicos, qualquer coisa que vai te ajudar a criar um vocabulário específico para isso. Minha quinta dica é: se vocês conseguirem, usem um examinador. Então, tenta achar algum examinador para pelo menos treinar vocês 1 ou 2 vezes antes da prova, para vocês se sentirem preparados. Ah, não, tô confiante, vou conseguir uma nota boa. Então, se vocês puderem, tentem fazer isso. Sempre tem, às vezes, na internet, procura no Instagram, sei lá, alguém que seja examinador do IELTS para tentar te ajudar. E a minha última dica é: quando vocês estiverem no speaking ou até escrevendo, deem respostas completas, tá? É uma coisa que faz diferença para eles. Então, sei lá, what's your name? Em vez de você falar Eloine, você fala my name is Eloine, entendeu? Dá a resposta completinha, assim, porque vai fazer diferença pra eles, que vocês sabem como falar, se colocar e tal. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, tá? Se vocês vão fazer essa prova, desejo muito boa sorte. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim, por favor, nos comentários, que assim que eu puder eu vou responder com certeza. E, por favor, se esse vídeo te ajudou, não deixe de se inscrever nesse canal, que me ajuda muito. Deixa o like pra mim no vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau!